Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. E eu sou Bruna Peron, meteorologista aqui da Rural Clima. Bruna, vamos falar um pouquinho como ficam as previsões, nesses próximos dias, produtores ansiosos, com o retorno das chuvas aí, para saber se pode plantar, se não pode plantar, como que fica essas condições, principalmente falando em condições aí do cerrado, Bruna? A gente vem com uma condição bastante seca, as queimadas, bastante, com uma abrangência muito grande, E apesar dessas chuvas que aconteceram no final de semana, muitas regiões não receberam essas chuvas, inclusive aqui em áreas mais do sul, do sudeste, Exato, essas chuvas, por mais que elas estejam vindo, ela começou a aparecer, chegando, mas ainda está muito pontual, muito manchado, E é algo assim que a gente já vinha fomentando, que seria essa segunda quinzena de setembro, Exatamente, acho que nada muito fora do que a gente vinha falando. E se a gente observar aí o mapa da próxima penta, dos próximos 5 dias, nós temos novamente uma frente fria chegando na região sul do Brasil, que deve provocar chuvas por lá, inclusive mais para o finalzinho dessa semana, a partir de meados dessa semana, essas chuvas chegando à região mais centro-norte do Rio Grande do Sul, área de Santa Catarina, região mais sul do Paraná. Mas dificilmente esse sistema ele vai avançar, provocando chuvas também sobre áreas do Sudeste, MS, região central, Bruna? Ele pode sim puxar alguma instabilidade. A gente já começa a observar, a umidade descendo ali da Amazônia. Então, algumas pancadas de chuvas, isso pode acontecer na faixa central. Essa frente, ela avança, no final da semana, ela avança mais para ali a região leste do Sudeste, Então, ela, querendo ou não, ela vai puxando uma umidade, então a chance da gente ter essas pancadas final de tarde, até mesmo algumas áreas ali do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás, Mato Grosso, é grande, Essas pancadas final de tarde e noite, porque a frente, ela consegue... Exatamente, nada abrangente, assim, vai ser muito pontual essas pancadas, Tudo vai depender ali de como está a umidade daquela região, a frente vai puxar um pouquinho a umidade, então pode favorecer a formação ali daquelas nuvens localizadas, mas nada abrangente, nada aquela chuva de lavar ainda, Tudo tão significativa, Exatamente. Se a gente passar, para a próxima penta, a gente tem uma condição aí de mais chuvas no sul, e olha como a gente vai tendo esse corredor de umidade descendo, novamente ali da Amazônia. Olha como a gente vai ter uma ampliação, a gente pode falar assim, dessas áreas de instabilidades, E com isso existe aí nesse final de setembro, início de outubro, a possibilidade de mais pancadas de chuvas em algumas áreas do Mato Grosso, Rondônia, até chovendo relativamente bem. Tocantins também, mas isso não significa que teremos já uma regularização dessas chuvas, Bruna? Acho que esse é o grande ponto que a gente vem aqui, falando bastante, que sim, as chuvas começam a chegar, mas de maneira ainda muito irregular, Se a gente passar para a primeira semana ainda de outubro, que seria essa terceira pêntada, olha como a gente tem essa condição. Muito manchado, A gente vê os mapas, esses próximos 15 dias, muito manchado. Então, a gente vê, às vezes, uma semana com uma condição melhor numa área, na semana seguinte, uma condição um pouco melhor em outra, mas ainda assim, da mesma forma, pancadas, As chuvas vão ganhando corpo, vão se ocorrendo de forma até um pouco mais frequente ali em algumas regiões, mas ainda muito manchado. A gente vê nos mapas áreas ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, praticamente na previsão não mostra chuvas. Pode ter aquelas pancadas, aquelas final de tarde, mas não é aquelas chuvas para lavar ainda novamente, Exatamente. Então, muitos produtores têm que ficar atentos, porque a propriedade pode sim receber ali 80 milímetros de chuva, mas depois ficar novamente um período sem chuvas, Então, aos poucos, ao longo do mês de outubro, a gente vai observando, uma abrangência um pouco maior dessas pancadas de chuvas, mas ainda não uma regularização, que isso só deve acontecer realmente ao longo ali da segunda quinzena do mês de outubro, Bruna? Agora, acho que vale a pena ressaltar também que a gente tem uma condição de tempo muito seco e quente, atmosfera muito seca e quente. E quando essas chuvas chegarem, existe sim a possibilidade de chuvas intensas, torrenciais,
Exato, tempestades pontuais, ocorrência de ventos fortes e até mesmo queda de granizo. Então, esse é um ponto de atenção aos produtores, que isso pode acontecer aí com a chegada, né, dessas chuvas primeiras, né, Bruno? Não, as áreas ali, São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas, até o extremo sul ali de Goiás, para norte do Paraná, centro-norte do Paraná, são áreas preferenciais para ter esse tipo de evento extremo. Né? Muito quente, temperaturas muito altas, aí quando vem uma chuva ali, forma rapidamente, é um choque. E é nesse choque de temperaturas a gente fala que é onde forma essas tempestades, ventos fortes e até eventuais quedas de granizo, né? Então é um risco muito alto aí para essas próximas semanas, né? Mesmo região de portos também, né, Bruna? A gente vem com uma condição, essas frentes frias sempre se deslocando também ali para a faixa mais leste do Brasil, região portuária também com uma certa frequência de chuvas aí, né? Até mais do que nas outras áreas, né? Porque conforme a frente avança, ela meio que concentra as chuvas mais ali para a região costeira do Brasil, né? Então essa região pode receber até um pouco mais de chuva frequente do que as outras áreas no interior, né? Exatamente. E a região sul vem com chuvas bastante frequentes, né? Muitos perguntando sobre essa condição de chuvas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo Paraná. A gente sempre vê uma frente fria avançando por semana, né? Eu acho que não é um exagero. Os não passam disso. Exato. E são chuvas mais rápidas, né? Não fica vários dias consecutivos com chuvas, mas né, ela vem acontecendo aí. Por enquanto, nada de frio intenso. A gente vai ter um friozinho. Nada no radar, ainda bem. Setembro, né? Início de outubro, né? O sul ainda preocupado com geadas tardias, mas nada de frio que possa trazer alguma preocupação aos produtores. Pelo contrário, né, Bruna? Se a gente olhar as temperaturas aí logo após a passagem, né, dessa frente fria, a gente tem sim uma condição de temperaturas mais amenas no sul, mas olha a região centro-norte do Brasil como continua com temperaturas bastante elevadas, né? Acho que esse é um ponto de atenção ainda, porque por mais que a gente tenha chuvas, né, olha como a gente tem uma condição ainda de temperaturas bastante altas sobre essas áreas, ainda durante o final de setembro e primeira quinzena de outubro, né? Sim. Por mais que a frente, às vezes, quando ela avança, ela traz ali um alívio momentâneo, principalmente para o centro-sul, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, toda a região sul. É um alívio de 2, 3 dias no máximo e depois as temperaturas já se elevam rapidamente, né? Então a gente vê aí no mapa já do dia 29, por exemplo, que já é após a passagem da frente fria, a frente fria já está ali, a gente vê nas temperaturas um pouco mais amenas na região costeira, né? Então é onde tem ali a atuação da frente, mas no interior do Brasil mesmo, onde de fato ela nem avançou, nem deve avançar tão significativamente, as temperaturas ainda batendo ali os seus 40 graus facilmente, né? Por um lado, roxas, né? Calor muito intenso. Localizar aí no mapa, Bruna, só te cortando, essas manchas mais roxas, né, significa essas temperaturas acima de 38, 40 graus, né? Sim, bem a região central ali, né, do Brasil. E, por um lado, essas temperaturas muito extremas, né, forte calor. Por outro lado, querendo ou não, essas temperaturas altas podem até favorecer ali a formação de aquelas pancadas final de tarde e noite, né, que são bem pontuais e são favorecidas por temperaturas um pouco mais elevadas, mas tem que ter um pouco de umidade na atmosfera para isso acontecer. Exatamente. Mas é isso, né, Bruna? Acho que é o nosso recado. Bom, e para finalizar, a gente tem um recadinho para vocês, que a Ihara ela conta com mais de 80 soluções, né, para mais de 100 diferentes tipos de cultivares, a fim de ajudar o agricultor nos principais desafios do campo. Para falar melhor sobre isso, a gente convida a Kellen Severo. Você sabia que a Ihara tem um universo de conteúdos exclusivos esperando por você? É isso mesmo. Se você é do tipo que não perde um detalhe sobre as melhores práticas para o campo, a gente tem uma dica. Siga a Ihara nas redes sociais e acompanhe as novidades, os insights para potencializar a sua produtividade. No Instagram, no Facebook, no TikTok, LinkedIn, YouTube e também no Spotify. Você encontra desde dicas de manejo até resultados de campo, sempre atualizados para você. Atualize-se sobre as tendências de mercado, acompanhe os desafios da safra e receba alertas de mudanças climáticas diretamente da nossa equipe de especialistas. Você também pode conferir depoimentos de produtores que fazem toda a diferença no dia a dia. Não fique de fora, conecte-se agora mesmo com a Ihara e tenha acesso a tudo o que você precisa saber para cuidar da sua produção com excelência. Aponte o seu celular para o QR Code e comece a seguir. Na hora H, é Ihara, pode confiar.
Obrigada, Kelly. Obrigada, Bruna. Acho que esse é o recadinho que a gente tinha aí para essa semana, né? Semana que vem a gente volta com mais novidades aí. Até mais, pessoal. Até a próxima.